nessa expectativa. É uma grande alegria estar aqui, é uma honra. E eu sei que tudo que foi planejado, que tudo que foi orado diante de Deus vai acontecer, nada vai impedir. Eu sei que nós vamos ter um momento de Deus agora, para todas nós, em nome de Jesus. Amém. Tá saindo. Amém. Enquanto vamos ajustando os áudios, vamos lá. Pode sentar, né, gente? Você que não sentou também. Galera, hoje a gente vai falar de um tema muito comum para nós mulheres. Nós queremos falar sobre os ciclos da mulher. E quando a gente fala de ciclo, a gente fala de menstruação, a gente fala do período pós-gravidez, gestação, puerpério, todos esses nomes. E a gente também fala de menopausa. E a gente, quando fala de menstruação, a gente passa por vários sentimentos e pensamentos, porque todo mundo passa por um momento difícil na menstruação. Às vezes a gente tem aquela cólica horrível que fala, maldita Eva, por que você foi comer desse fruto? Ou a gente fica com aquele momento de, meu Deus, eu não quero passar por isso, porque está saindo esse sangue de mim horrível. Mas quando a gente fala de menstruação, a gente também fala daquilo que Deus fez conosco. Deus, ele fez o nosso corpo preparado para passar por todos os ciclos, preparado para passar por uma menstruação, preparado para passar por uma gravidez. O nosso corpo, ele é formado para realmente viver cada uma dessas fases. E a menstruação, a gente, né, como eu comentei, às vezes olha para ela como uma forma ruim, mas a gente tem um Deus que olha para a menstruação, olha para o período da mulher, e ele fala, eu quero que você, quando a gente olha para o Antigo Testamento, você fique guardada, você passe esse tempo longe, né, que você não sofra esses lugares horríveis. E quando a gente olha para o Novo, a gente vê um Jesus lindo, que cura uma mulher do fluxo de sangue, que cura uma mulher que passou 12 anos sangrando sem parar, e que estava com a emoção bagunçada, sentindo dores, cansada de viver isso, e ele derrama cura sobre ela. A gente vê uma mulher remida pelo Senhor. E é isso que a gente quer também trazer nessa noite, que os nossos ciclos, nele há a remissão do Senhor. Nos nossos ciclos há o Senhor olhando para a nossa dor, a nossa dificuldade, os nossos processos, e realmente saindo restauradas, né? Vocês querem compartilhar alguma coisa sobre esse processo muito louco? Bom, então eu só vou falar rapidinho uma experiência que eu vivi quando veio minha primeira menstruação, que é até um pouco engraçado. Aquela expectativa de adolescente, eu não sei se vocês passaram por isso, eu não lembro de ter tanta vontade de chegar esse dia. Mas a minha filha, ela falava, mãe, eu sou a única da escola que ainda não sou, eu quero muito, e na minha cabeça, nossa, filha, tão ruim. Eu não falava, mas nossa, você não tem noção. Porque pelo menos eu sou uma pessoa que desde novinha tenho muita cólica, muita dor. Não chegava a faltar no trabalho, mas ia me rastejando. E eu lembro que quando eu fiquei, até quando eu comento, o pessoal fala assim, mas a sua família é meio diferente. As minhas irmãs mais velhas me fizeram surpresa, me deram presentes, me deram um bombom, tal, e eu falei assim, não conta para ninguém, eu não quero que ninguém saiba. Queria esconder aquilo. E aí me deram dinheiro para ir no mercado. Eu falei, eu não vou no mercado, porque todo mundo vai perceber do jeito que eu estou. E eu lembro que chegou meus parentes, todo mundo me dando parabéns. Eu falei, mas não era para contar. Morrendo de vergonha, chorei de vergonha. E eu tentei passar isso para minha filha. Mas ela tinha aquela expectativa de querer muito esse momento. E eu tentei trazer para ela uma forma leve, assim como eu tive uma forma leve, dizendo, filha, vai ter a parte ruim, mas Deus, nesse momento, te forma como uma mulher, uma moça. Vai ter a parte difícil, mas é um ciclo novo na sua vida. É importante. Ela, como eu, tem também bastante cólica. Tive que ensinar a tomar o remédio, usar os tipos de absorvente, ensinar como se comportar nestes dias. Mas eu tenho guardado na minha memória que eu tinha 11 anos, a minha família toda me recebendo, me abraçando, e eu morrendo de vergonha, porque eu não queria que ninguém soubesse que aquilo estava acontecendo, né? Mas eu tentei passar para minha filha o máximo possível que esse momento não fosse ruim, mas que fosse realmente agradável, porque ela conviveria com isso durante muitos anos. Eu acho que são 35 anos, em média, que uma mulher, eu não sei se é isso, se alguém puder confirmar e corrigir, mas é bastante tempo que a gente vive esse ciclo, né? Acho que hoje é um pouquinho mais, né?
Porque as meninas menstruam mais cedo, né? Então, mas eu acho que o que a pastora está falando é muito legal. E seria bom que a gente pensasse isso para as meninas, né? Porque, assim, quando a menina é bem pequenininha, a gente faz a festa, o chá do desfraude. Saiu da fralda, a gente faz. Então, esse tempo, acho que seria legal se a gente pensasse nisso, de celebrar, para que ela não entendesse que é uma coisa ruim, que é uma coisa péssima, que é como um fardo, né? Que houvesse, acho que essa questão da comemoração é bem legal. Querendo ou não, a gente ainda fica muito nervoso. Eu lembro que eu fiquei anos, meu Deus, eu vou comprar uma mesa quente. Não quero que ninguém veja essa semana, porque é um tabu da nossa geração, né? Eu vejo também na universidade de eu sou e a gente fica com esse receio, né? A gente fica com essa insegurança. E hoje eu falei essa que é todas as fases da mesmo grávida, né? Eu já fico comentando esse problema. Como que fica isso depois de chegar na academia, de tratar muito nessa situação? Eu não sei, me conta. Bom, eu lembro que primeiro foi um processo de conseguir engravidar. Um testemunho até, eu logo que casei, eu decidi parar de tomar anticoncepcional logo, porque eu sonhava já, pastor, em ter filhos, né? E demorou muito tempo. E eu não imaginava por quê. Fazia os exames e nada aparecia. E eu falava, Deus não quer ainda, não é a vontade de Deus. E vinha aquela ansiedade de mulher, né? Eu via as mulheres engravidando, aquele desejo, eu sonhando, e passaram-se 6 anos, e eu tive minha primeira filha. E quando você chega em casa, que você tem que amamentar, você está com o seu corpo totalmente, eu não sei a pastora, mas eu tive 2 cesáreas. Eu decidi que eu queria cesárea, eu morria de medo do parto normal. Eu falei, eu quero ir maquiada, arrumadinha. Aí você faz plano, você chega lá, você fala, meu Deus, que sofrimento. E você chega em casa, tem que cuidar da casa, você tem que se doar. Eu não tinha, como eu falei para vocês, eu não tinha uma equipe de apoio para me ajudar. Eu lembro que eu sofri bastante. Eu lembro, como vocês, a gente estava comentando de os nossos hormônios, chorar, ficar triste. A gente fala, Senhor, por que eu estou assim? Ou até a gente às vezes acha que é espiritual, mas na verdade a gente não pode espiritualizar tudo. Existe a parte hormonal, como a pastora, genética nossa. Nossos hormônios oscilam. Até nós estamos falando da minha filha, a gente tem que se preparar que essa parte da adolescência, além da adolescência ser um período difícil, vem os hormônios, aonde nós temos que ter essa paciência também de entender que vai passar pela TPM, vai ficar nervosa, vai ficar triste, vai ficar sem paciência, e nós temos, a casa toda, né, precisa ter esse jogo de cintura de administrar esses períodos de nós mulheres. Eu não sei se a pastora tem, se vocês têm TPM, mas se vocês se suportam. Não, eu nunca tive. Meus períodos sempre foram muito tranquilos. Mas aí vem as filhas. Aí eu tenho logo 3. Então é facinho, né, de administrar. Porque você bate o olho, quando você vai convivendo com as meninas, você bate o olho, você já sabe. Muda o humor, muda o comportamento, muda tudo. E a família é quem precisa, principalmente a mãe, né, que precisa entender isso, né? E uma coisa que a gente comentou, eu até comentei com a Cat, que eu acho que é muito importante hoje, como nós falamos, né? Hoje as meninas menstruam cada vez mais cedo. E por quê? Porque toda a nossa alimentação é muito cheia de hormônios. Isso também traz uma série de outras coisas. A alimentação nossa, acho que aqui não sei se tem alguém, mas é muito difícil alguém comer comida saudável o tempo todo, sabe? Sem agrotóxicos, sem conservantes, sem nada. Então, o que a minha experiência, né, com a minha filha, nem sempre essa cólica que elas sentem é só uma cólica. Né? E nós nos descobrimos assim, porque a minha filha mais nova tinha muita cólica, a ponto de ter que ir para o hospital tomar tramal na veia.
Só melhorava se tomasse alguma coisa na veia. Isso não está normal. Eu comecei a falar, isso não é normal, isso não é normal. E aí nós fomos investigar. E realmente não era normal, não era só uma cólica. A princípio, o médico quis dizer que era um tumor. E aí isso desespera a gente, né? Mas nós fomos atrás, o Senhor também usou pessoas, precisou de uma cirurgia para tirar uma endometriose, algo que tinha no ovário, precisou, mas o Senhor colocou a mão. Então, assim, quem tem filhas precisa também estar atento a isso. Nem toda cólica é só uma cólica. Está muito forte, está muito sério. Precisa investigar o que é. Porque hoje a gente recebe todo tipo de influência externa no nosso corpo que vai gerando uma série de coisas. Né? Uma experiência que eu tive com a minha mãe e meu pai era justamente isso. Eu ia para a escola e eu lembro que o meu horário da escola era tarde. E aí eu pegava aquele solzão, menstruada, saía do ônibus e aí eu lembro que teve um episódio que eu desci do ônibus e acordei dentro da escola. E aí, quando eu cheguei, eu falei, o que aconteceu? Aí, uma menina que me acompanhava no ônibus, menor que eu, me carregou até a escola. E aí, ela falou, você desmaiou do nada, eu acho que foi só pressão e tal. E eu lembro que, na época, o pessoal da escola achou que eu estava grávida. E aí, eu falei, gente, mas eu nunca tive relação. Aí ele, não, só pode ser gravidez, desmaiar assim do nada. E aí, eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu sentia muita cólica também. E a minha mãe, como ela sentia também, ela normalizou isso. E aí, ela via, depois desse desmaio, ela falou, não, acho que tem alguma coisa errada aí. E aí, foi quando ela marcou o meu primeiro ginecologista com 14 anos. Eu já tinha menstruado há 2 anos. E quando ela marcou o ginecologista, meu pai ficou possesso. Meu pai falou, não, porque a minha filha é virgem. Como que você vai levar ela no ginecologista? E, não pode, só pode depois que tiver relação. E se não fosse a minha mãe insistir para eu ir, eu não descobriria que eu tenho ovário policístico. Tinha na época, né? Porque Jesus me curou. Mas eu tinha uma cólica a um ponto onde eu perdia a consciência, onde eu desmaiava. E meu pai normalizava, ele falava, isso é coisa de mulher, é normal. É porque você perde sangue, você fica mais fraca, e aí estava calor, e você acabou desmaiando. Mas hoje eu entendo essa devida importância de você iniciar um processo de ginecologista, mesmo sem o seu filho estar menstruado, né? Viu que tem algum sinal diferente, dor no seio, né? Tem muita mulher que sente dor. Eu tenho uma amiga que ela teve muita dor no seio, ela sentiu um nódulo diferente, porém ela relevou. E ela estava passando por um problema familiar. E aí, quando ela foi correr atrás, ela já descobriu que o câncer estava muito avançado. E quando o médico olhou, a mama dela estava enraizado, tinha pus, onde tinha um local de espinha, saía pus. E aí ele falou, como você chegou a esse ponto? Aí ela falou, porque eu nunca tive informação. Para mim, isso era uma espinha, eu apertei, ela inflamou, e aí começou a sair pus. Então, assim, essa falta de informação e a gente tem que desmistificar isso de que a gente só tem que correr ao médico quando a gente está quase morrendo, né? Como a pastora falou da filha dela, me lembrou que esses 6 anos que eu esperei engravidar, na verdade, depois do segundo filho, eu sentia muitas dores do lado esquerdo, no pé da barriga, muita dor ao deitar, do lado que eu estivesse, levantava, sentava, e ninguém descobria, fazia ultrassom, tudo normal. Quando eu fiz uma ressonância e eu descobri que eu estava com endometriose profunda e não sabia o que era. E aí a gente vai estudar e ainda é uma doença que as pessoas não conhecem, a maioria não conhece, né? E, na verdade, eu acho que durante todos os anos que eu tentei, ela já existia. Ela impedia e eu não tinha conhecimento. Nunca ninguém tinha me falado sobre essa doença, nem o ginecologista. Mas é um testemunho que, após eu descobri o que era, quando eu fui tomar a medicação era muito forte, eu não aguentei tomar, eu falei, isso vai me fazer mal, eu não aceito isso na minha vida. E em oração, eu fiz um outro exame depois de 6 meses e não tinha mais nada, mais nada. Então, assim, foi um testemunho para a minha vida, para a vida de mulheres também aqui,
que o fato de ter que se cuidar, ter que descobrir, e não entrar nessa neura, eu tenho isso, e deixar o diabo agir nisso, não vou ser curada. Não, Deus tem poder de curar. E quando eu tirei a vesícula há pouco tempo, eu falei, doutor, o senhor deu uma olhadinha? Porque uma vez eu tive, sabe aquela dúvida que vem no nosso coração ainda de não acreditar? Ele falou, mas você já teve endometriose? Eu falei, já. E tinha dado profunda. Ele falou, você não tem nada, está tudo limpo e realmente Deus te curou. Então, realmente, a gente tem que se cuidar, fazer exames para eliminar qualquer possibilidade de ter algo porque não se cuidou, né? E é um testemunho da cura da endometriose. Foi na minha vida. A gente falou bastante, né, do início dessa questão da menstruação. E aí a gente também precisa lembrar sobre o final dela. Que também é descoberto por exames, né? Sim. Menopausa. Eu trabalho na área da saúde, para quem não conhece. Eu trabalho numa drogaria. E chegam até nós muitas mulheres com sintomas de menopausa, só que elas desconhecem. E por conta deles também mitificarem que, tipo, a menopausa é depois dos 50, depois dos 60. E aí chegam lá mulheres com 40 e poucos anos, com sintomas 1000, e elas não procuram um médico. O que elas querem tratar? Elas querem recorrer a você para tirar um calorão. Eu tenho algum remédio que pode diminuir esse calorão? Ou chega até mulheres com baixa libido. Fala, meu marido me procura, mas eu tô uma geladeira em pessoa. Aí a gente fala, você já procurou o ginecologista? Já tentou fazer um exame hormonal? Não, mas é porque eu trabalho muito, eu estou muito cansada. E aí acaba associando isso, né? Então, é importante a gente entrar nesse assunto também, né? Você já está nessa experiência aí. Pois é. Há bastante tempo atrás, eu ouvi uma apóstola pregando, e ela contou a experiência dela dessa forma, né? Desse sofrimento durante a menopausa, durante o ciclo menstrual, tudo. E ela falou que ela orou ao Senhor, porque o Senhor falou para ela que tudo que há em nós foi Ele que fez. E a palavra diz que tudo que há em nós precisa bendizer o nome dEle. E aquilo me chamou muita atenção, porque ela disse assim, depois que eu orei, depois que eu entreguei tudo ao Senhor, a minha vida, o meu corpo, tudo que eu sinto, eu nunca mais tive cólica. E aí, quando eu converso com algumas pessoas, eu falo isso. A gente precisa consagrar tudo ao Senhor, porque senão nós crescemos, talvez a gente vê que aqui tem muita gente jovem, né? Mas o pessoal da minha geração, nós crescemos ouvindo assim, mulher só sofre, mulher só sofre, mulher sofre para isso, sofre para aquilo, na outra encarnação quero ser homem, quem acredita isso, né? Mas, na verdade, tudo que é em nós faz parte de um conjunto que o Senhor colocou em nós, e a gente precisa entender que isso pode ser bênção também, por mais que tenha aspectos negativos. E o que a gente passa, na grande maioria das vezes, vem novamente a mesma coisa, a falta de informação. Mas até os médicos não são tão capacitados para nos dar esse tipo de informação. Porque eu trabalhava com um grupo de pessoas que a gente foi adolescente junto, jovem junto, então você está ali na mesma idade. E aí, quando todo mundo começou a falar, menopausa, menopausa, eu fui fazer os exames de rotina, eu falei para a médica, eu queria saber sobre menopausa. E ela disse assim, você já parou de menstruar? Eu disse, não. Eu falei, então a gente não precisa conversar sobre isso. Eu fiquei assim, amém. Eu falei, não venho mais nessa médica, quero outro. Mas aí é bem fácil. A gente passa por todo esse período. Por volta de, normalmente, né, 45, 50 anos, essa menstruação ela começa a falhar. Ela vem, 2 meses não vem, fica 6 meses sem vir, depois vem de novo, até que para. E aí, o que os médicos dizem é que a menopausa só é efetiva a partir de 1 ano em que você não menstruou mais. E aí você começa a ter toda uma série de sintomas, porque o que é a menopausa? É a diminuição de todos os hormônios que regulam o seu organismo todo. Então você vai ganhar peso, você vai ter essas ondas de calor, que não é um calor normal que a gente sente, você vai ter a baixa libido, você vai ter cabelo
pele ressecada, unha quebradiça, cabelo caindo. Aí todo mundo olha assim. Não, nem todo mundo vai ter isso. Nem todas as mulheres vai ter todos os sintomas, né? É legal você... Foi num médico, ele não foi satisfatório, vai em outro. Vai em outro. Reposição hormonal não é um bicho de 7 cabeças e não é aquilo que muita gente falava. Não, reposição hormonal dá câncer. Não. Por isso que é importante você ir no médico, que nem a Cat falou. A pessoa vai na farmácia, tem isso aí para isso, para tal? Não. Se você vai no médico, ele vai te fazer uma série de exames. E ele vai ver qual é o seu caso, como está a sua taxa hormonal. O que serve para você e o que não serve para você. Eu tomei 3 remédios até achar um que Deus que desse certo. Primeiro não resolveu nada, segundo não deu para nada. O terceiro, estou me sentindo bem. E a gente vai passar por esse período porque ele vai durar em média 10 anos. Para quem não está lá, fique feliz. E a gente precisa passar por isso da mesma forma que nós passamos pela introdução da menstruação e por todos esses anos, pela gravidez. Tem gente que tem uma gravidez maravilhosa, tem gente que sofreu 9 meses. Então, para todos nós, vai ser diferente. Tem a menopausa precoce. Nós temos a nossa apóstola, que ela tem o testemunho de que ela entrou na menopausa com 28 anos. Eu tenho uma amiga que entrou na menopausa com 38 anos. E aí é um pouquinho mais difícil, mas tudo é tratável. Tudo existe remédios, acompanhamentos, terapias, que nos ajudam a passar tranquilamente por todos os períodos que nós temos. Porque se Deus colocou em nós, Ele sabia o que Ele estava fazendo, não foi para nos castigar por causa de Eva. É porque nós precisamos passar por isso, serve como experiência e serve para nós formarmos também como uma rede de apoio. Tem muita mulher por aí sofrendo porque ela não conversa com ninguém, ela também não vai no médico, o casamento acaba. Eu não sabia disso, mas até isso eu aprendi. Que eu questionava muito, a gente que trabalha com família, eu questionava muito, falei, gente, como pode? O povo faz 25 anos de casado e descasa. Não, na grande maioria das vezes, essa bendita menopausa. Por quê? Não existe o diálogo, a mulher não consegue conversar com o marido não tem a capacidade de compreensão, também não vai no médico para resolver e toma a pior opção possível. Né? Então, o diálogo é fundamental, principalmente com o marido, leva ele junto no médico. E se ele não conseguir entender o que você fala, leva ele junto no médico, porque o médico vai falar para ele o que acontece. Porque o homem, ele olha para a mulher com baixa libido e fala, você não quer mais saber de mim. É aí que começa. Se quando o médico explica para ele o que está acontecendo, ele já começa a pensar, é outra pessoa falando. Então, assim, o acompanhamento médico, o diálogo, os remédios que a gente pode tomar, tudo isso é fundamental para a gente passar tranquilamente por esse período. Ou seja, né, não passe sozinha nenhuma fase, né? Por favor. A orientação é tanto desde pequena até mais velha. É realmente pegar todos esses ciclos e quebrar esse tabu, né? Porque quebrar isso, porque quanto mais a gente caminha, menos a gente vive aquilo que Deus quer, ou entende, né, que às vezes Deus quer que você gere um filho, ou que você também não perca o seu casamento. Então, realmente fugir dessas coisas e buscar ajuda médica de uma amiga, de uma pessoa mais velha que viveu isso, né? Em essa questão de relacionamentos abalados, né, na menopausa, isso também acontece no puerpério, né? Que é o resguardo, o famoso resguardo, a quarentena. Muitas das vezes a mulher está ali fragilizada, não só por ser uma novidade, às vezes é o primeiro, mas às vezes é o segundo, terceiro, e é a mesma situação. Onde você se sente sobrecarregada, com sono, hormônio tudo bagunçado. E o esposo, às vezes, não entende que aquele é um período onde ela está se adaptando, onde vai voltar ao normal, mas tem um período, né? E eu acho que eu procurei saber tanto da gravidez antes, como que era antes. Eu me preocupava com o meu parto.
Era isso que eu me preocupava. Eu quero parto normal, porque na época eu pesava 131 quilos, então para mim o ideal seria o parto normal, né? Então eu pensei no parto normal, pensei na amamentação, mas a última coisa que eu pensei foi em voltar a ter relação com meu esposo. E aí, no meio disso, foi na pandemia, eu tive a Bela na pandemia, tive ela sozinha, eu me mudei. Logo depois de engravidar, eu mudei, saí da casa da minha mãe. Então eu morava com ela. Então eu não cuidava de casa, eu não tinha o serviço de casa. Então foi tudo junto. Foi pandemia, foi casa nova, foi marido. Então, assim, eu me senti como se eu estivesse errada. Como se eu não desse conta. E assim, às vezes a gente não dá mesmo, mas a gente toma esse julgamento para si e sofre sozinha. Então, assim, como é bom essa busca de compartilhar a vida, né? A gente tem medo de chegar e perguntar as coisas por ser tão íntima, tipo, chegar, falar, amiga, me ajuda e tal, eu tô assim, como que foi para você? A gente não tem essa troca de fichinha às vezes, né? Eu acho legal o que vocês estão fazendo, que é quebrando esse tabu de falar sobre assuntos do nosso cotidiano num encontro de mulheres, pastora. É lindo isso, porque as igrejas precisam introduzir mais isso, falar mais, que as pessoas tenham liberdade de perguntar orientação para suas líderes, para suas pastoras, dificuldades que estão tendo. Ah, mas eu vou incomodar com um assunto, vamos dizer assim, para nós tão bobo. Mas é o que a gente está falando, um assunto que abala estruturas, raízes, né? Porque muitas vezes isso não é só nessa área de ciclos da mulher, mas em todas as áreas, nossos hormônios mexem com tudo. Então chega para a gente na igreja quantas pessoas depressivas, com síndrome do pânico, com muitas alterações emocionais. E uma das primeiras coisas que a gente indica, além do cuidado espiritual e acompanhamento dessa pessoa, é fazer um check-up do sangue e ver tireoide. A maioria das pessoas que estão depressivas, elas estão com problema na tireoide. Nós vivemos isso em casa. Eu andava um tempo muito cansada, muito esgotada demais, com muito sono. Eu fui descobrir que eu não tinha nada de ferro. A minha ferritina estava quase anêmica. E aí, no caso, a menstruação até piora. Tentei fazer algumas coisas, mas na verdade eu descobri que eu precisava repor o ferro. Então, todos os dias eu tomo uma dosagem alta. Então, é importante a gente falar sobre isso, como vocês estão fazendo aqui, normalizar para ajudar as pessoas, que eu sei que agora muitas estão escutando e nunca ouviram isso na igreja, em conversas, e isso é muito importante ser falado e cada vez colocado mais essa instrução nas igrejas. Amém, glória a Deus. Gente, o papo está muito bom. A gente queria ficar aqui falando, mas nós temos um cronograma e aí a gente quer convidar as pastoras para orar por vocês nesse momento, também para começar ainda mais esse momento. Vamos nos colocar de pé? Amém? Aproveitar esse momento para também agradecer ao Senhor. Pastoras, o momento é de vocês. Aleluia. Pastora, eu posso compartilhar só uma palavra? Pode. Essa semana eu estava orando para este momento. Pastora, Deus trouxe ao meu coração sobre a infertilidade e a esterilidade. Eu não sabia que havia diferença, para mim era a mesma coisa. Mas a infertilidade é a dificuldade de gerar. E a esterilidade é a impossibilidade, pastor. Eu não sabia disso. E eu pensando sobre isso, e Deus me lembrava sobre, quando falou de menopausa, e eu lembrei sobre muitas mulheres na Bíblia que engravidaram num momento onde era possível. Mulheres idosas, 90 anos. Como, pastor, engravidando? É só Deus que pode fazer isso. E Deus me lembrou de Lucas 1:37, que diz: pois nada é impossível para Deus. Nada. A palavra fala em Gênesis 18:14, diz assim: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época do ano que vem, e Sara terá um filho. E Deus me deu essa palavra para este momento. Que Deus vai trabalhar nessa manhã, pastoras, não apenas em infertilidade, mas em mulheres estéreis, que não estão gerando no seu ventre.
mas também na sua vida. Espiritualmente, ministerialmente. Aonde quando você olha para a sua vida, isso é impossível. Mas como o Senhor diz, nada é impossível para Deus. Deus trabalhou em impossíveis na vida de Sara, na vida de Rebeca. Quem mais, mulheres? Ana, Isabel, idosa, passou a sua menopausa. Mas Deus trabalha naquilo que é impossível, aquilo que nós não podemos enxergar. E nesse versículo diz assim: nessa mesma época, daqui 1 ano, eu voltarei e você terá um filho. Amém. E eu quero profetizar, pastoreira, nós iremos orar, que nessa mesma época, daqui 1 ano, mulheres trarão seus frutos, os seus filhos gerarão, deixarão de ser inférteis, estéreis, não serão mais. Sobre cada uma nós oraremos agora. Pastora, em nome de Jesus, pode começar. Em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Este é o tempo que o Senhor preparou. Este é o dia que o Senhor preparou para nós nos alegrarmos no Senhor, Pai. E nós te louvamos e te exaltamos e te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso. Pai, eu te agradeço por cada mulher aqui neste lugar, Pai. E eu quero declarar, Senhor, que tudo que há em nós vai bendizer o teu santo nome. Pai, eu quero declarar, Senhor, nesta tarde, que toda dificuldade, ó Pai, tudo aquilo que as suas filhas estão passando, Senhor, o Senhor está colocando a sua mão nesta tarde. Pai, eu quero declarar portas abertas, Senhor, para aquelas que precisam, Senhor, procurar, Senhor, uma ajuda médica, uma orientação psicológica, Pai. Eu quero declarar que as portas se abrirão. Eu quero declarar, Senhor, que haverá redes de apoio para as suas filhas, Senhor, não caminharem sozinhas, ó Pai. Eu quero declarar, Pai, que haverá um entendimento, Pai, e que toda palavra de maldição lançada sobre as mulheres, que todo dedo apontado, Senhor, que tudo aquilo que tem sido peso sobre elas, eu quero declarar que cai por terra nesta tarde em nome de Jesus, e que elas vão entender, ó Pai, que o Senhor nos fez completa, e que até aquilo, Senhor, que muitas vezes pode ser um incômodo, vai ser, Senhor, para a nossa bênção, vai ser, Senhor, para o nosso crescimento, vai ser para o nosso aprendizado. Pai, eu quero declarar, Senhor, que cada uma dessas mulheres será apoio para mais uma, para mais duas, para mais 3, Senhor. E que nós iremos glorificar e exaltar o seu nome por tudo. Pai, eu quero declarar uma compreensão, Senhor, sobre a nossa vida para com os nossos filhos, ó Pai. Para cada fase, Senhor, não só da menina, mas também dos meninos que passam por momentos diferenciados, ó Pai. Eu quero declarar que o Senhor vai nos dar sabedoria para lidar com os nossos filhos. Porque o Senhor tem dito, Senhor, que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E isso, Senhor, se dará a partir do amor que nós vamos demonstrar para com os nossos filhos. Um amor de compreensão, um amor de entendimento, um amor de abertura para diálogo, Pai. Quantas famílias não têm diálogo, Pai? Eu declaro que a partir dessa tarde haverá diálogo entre mães e filhas, entre mães e filhos, entre esposo e esposa, para que as questões difíceis sejam resolvidas em nome de Jesus. Aleluia! Você crê em nome de Jesus? Fecha os seus olhos onde você está. Toda impossibilidade, toda esterilidade, infertilidade, Senhor, sobre o nosso meio. Que mulheres saiam daqui hoje curadas, Senhor, de suas feridas. Nas suas emoções, no seu coração, ó Deus. Por ciclos de dores que passaram. Por gravidez, Pai, onde na sua memória dores, sobre momentos
bastidores, no seu casamento, com o relacionamento com os seus filhos. Nós declaramos cura sobre toda dor, toda ferida seja fechada, curada. Pode tocar que não vai doer mais. Levante a sua voz. Deus está começando esse encontro. Já movendo com poder, com graça, com cura, em nome de Jesus. Você que não pode gerar filhos, coloque a mão sobre a sua barriga, em nome de Jesus. Você que na sua vida ministerial, espiritual, se sente travada, morta, em nome de Jesus nós declaramos, com a autoridade que o Espírito Santo nos dá, no nome de Jesus. Nós declaramos agora, pastora, juntamente comigo, em nome de Jesus, um ato profético sobre a sua vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Toda infertilidade, em nome de Jesus, receba agora o sopro do Espírito, trazendo cura completa, visitando seu corpo, seus hormônios, o seu coração, a sua mente de toda batalha que tem matado sua vida espiritual. Em nome de Jesus, receba cura, em nome de Jesus. Nesse mesmo tempo, pastora, daqui a um ano, será confirmado com muitos testemunhos. Se você crê, comece esse encontro crendo, senão nada vai acontecer. Prepare seu coração que Deus ainda tem muito mais. Você crê que gerará testemunhos? Em nome de Jesus. Oh, Santo, Santo Espírito de Deus. O Senhor está neste lugar, Senhor. Nós podemos te sentir, Senhor.